Então, na aula número 1 vamos ver como criar um componente do novo, tá? Vamos abrir o CAD. Primeira coisa a fazer, vamos fazer o novo selecionando a icona, o file, novo desenho. Segunda etapa, vamos a habilitar todas as vistas do projeto. Terceira etapa, vamos em modificação, opções, e vamos a definir o tamanho da peça. Temos sempre que pensar que nessas dimensões que estamos colocando, o desenho, a peça tem que ser sempre dimensionada como se a gente olhasse ela para frente, tá? Então, por exemplo, o lateral iremos ter a largura de 18, profundidade, por exemplo, de 520 e altura 720, por exemplo. Ok, perfeito. Depois vamos nesta secção aqui, apertando aqui na flecha, e vamos escolher paralelepípedo. Aqui precisamos só confirmar, porque o programa já irá pegar e irá desenhar a peça exatamente com as medidas que a gente colocou antes. Então é só confirmar. E quando estamos posicionando a peça no projeto, temos sempre que posicionar entre este retângulo amarelo, tá? Perfeito. Depois, para salvar, temos que associar o componente. Iremos escolher uma categoria, por exemplo, e iremos a colocar uma descrição, por exemplo, lateral direito, e vamos a salvar. Depois vamos em instrumentos, criação protótipo componente. Aqui vamos confirmar. O que acontece? Então, aqui iremos, em primeiro lugar, a definir as informações nesta secção. Ou seja, temos que dizer que esse aqui é um elemento que irá ser considerado para os processamentos. Aqui vamos dizer se temos que fitar a peça. O fundo está indicando a parte para baixo, superior a parte para cima. Direito, lado direito da peça, esquerdo, lado esquerdo. Atrás está identificando esta parte aqui, e de frente e lado frontal. Então vamos supor que é um lateral. Aqui eu vou dizer que tenho que fitar embaixo, superior e lado frontal. Na segunda secção temos que ir em processamentos. Uma vez que estamos dentro dos processamentos, vamos selecionar a ficha das máquinas, e primeira coisa temos que olhar o sentido da veia da peça, porque aqui temos a possibilidade de escolher num sentido ou no outro. Então iremos selecionar o nosso, tá? Nesse caso vertical. Depois em máquinas, a primeira coisa temos que habilitar esta função, porque aqui estamos dizendo que esta peça irá ser processada nas máquinas. Uma vez que habilitamos, o programa me pergunta se tem que ser uma peça processada também no centro de usinagem ou só no seccionador. Então eu aqui vou dar uma dica de deixar sempre habilitadas ambas as duas, porque se por acaso não tem que ir no centro de usinagem, não acontece nada, o programa não irá gerar nenhuma informação. Então vamos habilitar ambas as informações, relativa ao centro de usinagem e relativa à seccionadora. Depois temos que acessar, por enquanto não irei explicar as outras informações. Vamos acessar depois na segunda ficha, que é sistema de referimento. Aqui temos que apertar neste pulsante e temos que fazer de um jeito. Se por acaso a peça está neste sentido, temos que orientar no sentido horizontal, porque na seção sistema de referimento, o lado comprido tem que ser sempre posicionado no lado horizontal. Então, se por acaso estamos nesta situação, o lado mais comprido está vertical, não é correto, e temos que virar ele, tá? Depois iremos ver mais para frente a secção dos processamentos nas próximas aulas. Vamos a fechar. O programa pergunta se estamos querendo salvar. Vou confirmar, salvo e fecho. Outra coisa, vou de novo no CAD, novo, modifica opções. Por exemplo, eu vou criar uma base, por exemplo, de 600, profundidade de 520 e altura de 18, esta vez.
Base é topo do móvel, vou sempre selecionar o meu paralelepípedo, vou inserir no interno do meu quadrado amarelo, vou habilitar todas as vistas e vou associar componente. Mesma coisa, categoria, e vamos chamar, por exemplo, base, caixa. Ok, já existe, então vou colocar outro nome, base caixa teste, e vou salvar. Instrumento, criar protótipo componente, sim. Esta vez, de novo, considerar para o processamento, perfeito. Depois vamos fitar os lados laterais e o lado frontal, esta vez, por exemplo. Então, de frente, lado direito e lado esquerdo. Não, superior esquerdo, perfeito. Vou em processamentos e mesma coisa. Vou começar da ficha das máquinas. Vou verificar o sentido do veio ser de um jeito ou do outro. Vou habilitar para os processamentos e falo que tem que ser processado em ambas máquinas. Sistema de referimento já está orientado corretamente porque o lado mais comprido está na posição horizontal, não está nessa citação, então já estava correto. Vou fechar. E mesma coisa, vou fazer as outras peças. Esse é o esquema para começar a fazer as peças do nosso móvel, tá?